Pernambuco. O apoio é da Maisena, Fundarp, Governo de Pernambuco E Ministério da Cultura. Lei Guarê. Também com a gente. Um abraço, nosso querido Sérgio. Alô, Serginho. Chácara Paraíso, na Nova do Moura. Aí, Serginho curtindo a gente pela PEC TV. E o Xerife, você não vão ver. Vamos embora, Fábio. Aí, Xerife. Fábio. Um abraço também a Joel. Aquele abraço, Joel. 25, né? 26. É lá no Rafael, mas é em julho. Julho. Vamos embora. Vamos embora, vamos rodar. Vamos trazer a prospectação de hoje, porque foi bom demais, viu? Dona Lúcia. Voz está seca, Dona Lúcia. Marido Natan Roupa, na Cândido do Paraná. É, meu amigo, lá Tocou Jesus e tocou hoje aqui. é um pouco de cultura de Caruaru. É um trio de 10. Se é 10, só canta com Natan. Aí, uma coisa boa. Alô, Vamos embora. Beto tá por aqui. Vamos trazer. Vamos. Vem aí uma grande atração de Caruaru para o mundo. Alguém chama, meu filho. Vamos embora. Vamos embora. Vem história, viu, amigo? Uma vez. Bora. Bora. No palco do São João da Roça. Vem aí com vocês, Valmir Silva. E eu tô aqui, um rapaz com essas duas vozes bonitas, que uma vez cantar o quê, mano? Boa noite, minha gente. É um prazer estar aqui cantando meu amigo Coquinho Tavares, sou gerente Florencio. Tá por ali filmando para a festa. E eu tô aqui para encartar o forró no raio com vocês. Tá, me dá uma coisa, maestro. E eu vejo o saboneiro, tá no meio do
Presença do presidente da Fundação de Cultura, Hélio Cavalcante, Rodrigo, o nosso prefeito. Eu tirei uma foto mais Rodrigo agora, eu disse, ó, moço, eu quero tirar uma foto mais Rodrigo, eu quero estar do tamanho dele. Ele disse, só na outra geração. Nessa você está lascado. Hélio Cavalcante.
Cavalcante, o presidente, o vice-presidente também, e agradecer também a toda a direção de Carlos Augusto. Carlos Augusto, você está de parabéns, meu velho, com a equipe dessa, lutando para arrebentar um som desse maravilhoso. O cara num som desse só não canta se não souber cantar bem. Mas se ele quiser cantar, ele aprende a cantar com som desse. Parabéns para essa equipe de Carlos Augusto, é a Carnova, né? E o pessoal também lá do camarim, rapaz, eu tenho um amigo meu que postou lá no camarim, cadê o resto dos artistas? Aí Toninho baterista disse, os outros artistas estão por aí tomando um negócio, já que ele não veio, eu vou comer devagarzinho, é o baixista. O baixista... Eu escutei isso aqui, viu? Eu escutei isso aqui. Foi Toninho que disse, Ele agradecer a todos vocês que quando ele Cavalcante disse, Valdir, você vai cantar lá no Itaú, eu digo, com muito prazer. Rapaz, o artista que canta que não quiser vir cantar aqui, é melhor ele cantar lá dentro do Rio, e por junto. Porque aqui é um pessoal maravilhoso, sabe receber os artistas. Esse grupo aí, né, Quadrilha, Figueira, dando show. Mas agora vamos chotear um pouquinho. Eu tenho aqui uns músicos, meu amigo, um dos filhos maestros, grande músico de Caruaru, compositor também, meu amigo Paulo Longo. Pintando igualzinho pode falar. No triângulo eu tenho meu amigo Luciano. Na sanfona, o cara mais namorador de Caruaru, Ramiro do Acordeon. É porque ele é pequeno ainda, mas quando ele crescer vai ser mais namorador ainda. Tem aqui Ronaldo na zabumba, muito bom de zabumba. Só trouxe aqui fora. Toninho na bateria. Olha, um dos grandes bateristas. No ponto lá baixo, Rinaldo no baixo, e ali na tecla, eu não esqueci o nome dele, mas é outro. Ronaldo. Apareceu outro Ronaldo também. Rapaz, tem dois Ronaldo aqui, ó. Mas tá de meu amigo um pouquinho, é o José Florencio. Dali veio com a gente, ele, a senhora dele ali, grande compositor, daqui a pouco eu vou cantar as coisas dele aqui. Grande compositor, mas vamos sortear, mas vamos.
Ele não sabe que eu gravei uma música que foi sucesso, ganhei disco de ouro, disco de platina, sou patrimônio vivo de Caruaru também. O único cantor que ganhou dinheiro com o Furiquim foi ele. Não vai pensar que é outra coisa não, é um disco, aquele disco, uma roda preta com buraco no meio, é um disco. Então eu gravei essa música, tive no programa do Chapinha, tive Silvio Santos, e vários programas, conheço 28 países através dessa música. A música do Furiquim, acho que todo mundo conhece, o Sandro Beck gravou também, e eu gravei, que eu sou o dono da música. Fui convidado para ir no casamento.
novo. Eu digo, eu não vou parar agora, Lucas. Aí, minha gente, eu quero agradecer a todos vocês aqui de Itaúna. Qualquer coisa que quiser fazer um forrozinho aqui, pode contar com o Roquitinho, contar com essa filha todinha. Muito lindo, a vocês, muito obrigado, minha gente. Tem mais gente além do outro lado de novo. E eu digo, tô bonitinho, já prometeu, se eu não parar assim, eu estar indo pegar para o fundo da casa lá embaixo. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a essa produção maravilhosa da Carnove, ao pessoal, a todo o pessoal. Eu ia chamar esse camarada para beber, mas me lembrei que ele não bebe, não vou chamar não. Me lembrei que ele não bebe. Tá ligado, né, gente? Tá ligado? Tem aí mais gente por aí para nós. Oi? Não vai ser